Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus. E eu não vou tomar muito tempo, mas o assunto de hoje é esse: Xandão e as redes sociais, terra de ninguém. Apenas para ilustrar e para comemorar uma parcialidade, já estão sendo avaliados pelo STF os 100 primeiros do 8 de janeiro e que provavelmente vão se tornar réus. Amém? E o Alexandre de Moraes, evidentemente, é um exponencial hoje no judiciário em função do inquérito das fake news, etc. e tal. E ele estava nessa reunião com Lula e os governadores, etc. e tal. Então, eu vou passar a fala dele, para ver que a coisa não está de brincadeira e que vai vir sim autorregulação e regulação das redes sociais. Mas eu quero pedir para você assistir o conteúdo até o final. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa certinho, deixa um comentário e compartilha esse vídeo. Porque nós temos que frear essa enxurrada de fake news e especialmente, inclusive, fazer um vídeo sobre esse assunto desses deputados e senadores sem noção bolsonaristas que estão, ao invés de trabalhar, estão ganhando o nosso dinheiro para continuar produzindo ódio em cima de ódio. Nós temos que terminar com isso, tá bom? Então, eu já vou terminar aqui dizendo, como sempre, aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doe quem doer. E como eu sempre digo, ao final de cada conteúdo, se bem que você vai continuar assistindo o Xandão até o final, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. E provavelmente nós vamos falar sobre Flávio Dino, tá bom? Fique com Deus. Presidente, eu aqui acho que posso dar uma contribuição em relação ao grande perigo que também afeta, mais do que só as escolas, o local físico das escolas, mas as crianças e os adolescentes, que é a desinformação. O modus operandi dessas agressões instrumentalizadas, divulgadas, incentivadas pelas redes sociais em relação às escolas, é exatamente idêntico o modus operandi que foi utilizado contra as urnas eletrônicas, contra a democracia, o modus operandi instrumentalizado para o dia 8 de janeiro. Não há nenhuma diferença. É exatamente idêntico. Ainda as redes sociais se sentem terra de ninguém. Ainda se sentem uma terra sem lei. Nós precisamos regulamentar isso. Venho conversando muito com o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Se não houver uma autorregulação e uma regulamentação com determinados estándares, determinados modelos a serem seguidos, nós vamos ver a continuidade dessa instrumentalização pelas redes para incentivar ataques às escolas, mas mais do que isso, que vem gerando mais mortes do que os ataques. Os ataques são, obviamente, impactantes, e também quero me solidarizar aqui com todas as vítimas, suas famílias, com o governador do estado de Santa Catarina, o governador Jorginho, mas o número, no mundo todo, o aumento do número de suicídios de jovens, crianças e adolescentes, o aumento do número de casos de depressão em virtude de ataques pelas redes sociais, isso é algo incrível. Os países, a União Europeia vem estudando, Estados Unidos, a Austrália recentemente adotou uma legislação protetiva em relação a isso. Então nós precisamos, de uma vez por todas, determinar que o que não pode ser feito na vida real, no mundo real, não pode ser feito no mundo virtual. Para mim bastaria, presidente Lula, um artigo na lei a ser regulamentado pelo Congresso. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. É simples. É simples se nós aplicarmos a legislação. Eu digo aqui em nome do Tribunal Superior Eleitoral que nós conseguimos combater a desinformação ano passado com a legislação existente, com uma interpretação protetiva à democracia, é verdade, mas uma interpretação necessária.
essa mesma interpretação é necessária para a proteção das crianças e dos adolescentes. O ministro Flávio Dino se referiu agora, alguns anos atrás, 5, 6, 7, 10 anos atrás, era a Deep Web que tinha essas mensagens. A investigação era muito mais difícil. Era necessário, eu atuei assim, seja como secretário de Segurança Pública de São Paulo, como ministro da Justiça, nós precisávamos infiltrar pessoas na Deep Web para, a partir disso, chegar àquelas pessoas que estavam divulgando. Hoje, é na rede social normal, é no Twitter. Você entra no Google, ensina uma criança como se faz uma bomba, incentiva a criança a repetir o que ocorreu nos Estados Unidos, um grande atentado. E as plataformas, lamentavelmente, em que pese terem progredido na colaboração, e eu venho realizando várias reuniões, mas se recusam ainda a serem responsabilizadas. Presidente Lula, eu rapidamente, mas eu faço aqui uma analogia simples do mundo real e do mundo virtual. Porque as plataformas dizem, as big techs, dizem que são meros depósitos de informação. Então, elas não podem ser responsabilizadas, segundo elas. No mundo real, se cada um de nós aqui, nós temos um depósito, e você aluga esse depósito. Obviamente, você não pode ser responsabilizado se a pessoa lá guarda droga, contrabando, se a pessoa lá guarda alguém, coloca alguém que foi sequestrado, porque você não sabe. A partir do momento que você sabe e você renova o contrato, você pode ser responsabilizado. A partir do momento que você sabe, renova o contrato e monetiza isso, você ganha em cima disso, você tem a obrigação de ser responsabilizado. O que as redes sociais fazem é ganhar em cima desse incentivo à violência, desse incentivo ao discurso de ódio. Isso precisa cessar imediatamente. E são poucas propostas que, a meu ver, nós daríamos um grande salto de qualidade. Primeiro, maior transparência nos algoritmos das redes sociais. Ninguém sabe aqui, porque se você coloca criança, atentado, ao invés de aparecer a notícia do atentado, aparece como fazer uma bomba para o atentado. Por que uma notícia vai na frente da outra? Então, é necessário uma transparência nos algoritmos. Ninguém quer saber o segredo industrial das big techs, mas uma transparência é necessária. Segundo, extensão dos métodos de autorregulação que já existem para pornografia infantil, pedofilia e direitos autorais. Eu perguntei para elas, para as big techs, vocês recebem muitos vídeos de pornografia infantil e pedofilia? Disseram, milhares por dia. 93% dos vídeos, eles retiram sem que haja um like, um comentário, uma visualização. Com base no quê? Inteligência artificial. Aos outros 7% em que ficam com dúvidas, imediatamente há uma equipe, e essa equipe analisa e retira o que for necessário. E isso eles dizem em pouquíssimas horas. Isso para pornografia infantil, para pedofilia e para direitos autorais. Porque as maiores indenizações das big techs no mundo todo são por direitos autorais. Então aí se preocupam. Por que não estender legalmente isso, essa obrigatoriedade de se utilizar a inteligência artificial e uma equipe humana para o residual, também para discursos nazistas, fascistas, homofóbicos, racistas e contra a democracia? São 5 tópicos objetivos. Todo mundo sabe o que é nazismo. Basta programar a inteligência artificial. Todo mundo sabe o que é discurso homofóbico. E em relação aos atos contra a democracia, bastava colocar, e aqui
o nosso presidente do Senado é um grande criminalista, bastava colocar as elementares do tipo, o tipo que é crime. Se aquilo estiver sendo divulgado, por exemplo, incentivar animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos, nós não teríamos tido o dia 8 de janeiro, porque tudo foi organizado pelas redes, tudo foi incentivado, as redes foram instrumentalizadas, elas não podem mais dizer que não sabiam, agora elas sabem que são instrumentalizadas. Então, essa segunda proposta é a extensão dos métodos de autorregulação. Corresponsabilidade das redes, no caso em que o algoritmo direciona, no caso em que há monetização e quando há impulsionamento de publicidade. A mesma coisa do depósito no mundo real. Se a rede, se a plataforma está ganhando dinheiro com aquilo, ela é responsável. Se ela ganhou dinheiro, ela deve ser responsável. E, por fim, uma questão que é complexa, mas já existe em outros ramos do direito, por exemplo, no direito do consumidor, uma inversão do ônus. Ou seja, na dúvida, se a plataforma, com todos esses novos métodos, identifica que há notícias que estão incentivando um ataque a determinada escola, ou estão incentivando, como há milhares de notícias por dia, de mensagens incentivando o racismo na escola, o nazismo na escola, não é possível que continuem essas mensagens. Se a plataforma identifica, ela retira. Mesmo que uma outra notícia ela fique na dúvida, ela retira, imediatamente notifica quem colocou aquela notícia, se inverte o ônus. A pessoa fala, não, mas essa notícia está explicando. E aí ela repõe. Porque nós precisamos agir com celeridade. Assim como, durante o período eleitoral, houve necessidade da atuação com celeridade, para os senhores terem uma ideia, senhoras, antes se determinava a retirada das redes em 48 horas. 48 horas é uma vida na rede social. Nem precisa tirar mais, porque a notícia ficou velha. Nós mudamos para 2 horas. E na véspera das eleições, 1 hora. No dia da eleição, estavam tirando em 15 minutos. Ou seja, é possível. É a mesma coisa em relação a atentados, programação de atentados contra escolas, bullying contra estudantes, proliferação de discurso racista e nazista, homofóbico para os estudantes. Se você vai deixar 48 horas, a notícia já até perdeu a atualidade, tem que ser retirado imediatamente. Então, me parece que a experiência que todos nós tivemos com discursos de ódio, discursos discriminatórios, discursos antidemocráticos durante todo esse período, deve ser aproveitado para a proteção das nossas crianças e adolescentes. É possível, é necessário, basta que nós aprovemos rapidamente uma lei com esses poucos pontos. Nós não precisamos estender tanto. E daqui 6, 7, 8 meses, 1 ano, faremos uma reanálise para fazer aquele ajuste fino. Obrigado, presidente.